Os produtores de mandioca no município de Oiapoque, no Amapá, estão apreensivos. Houve o registro do primeiro caso da doença vassoura de bruxa na plantação. Vamos saber então quais medidas serão adotadas para conter uma possível infestação. Quem fala com a gente é o pesquisador da Embrapa do estado, Adilson Lima. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Fábio. Obrigado pela oportunidade Olha só, da gente conversar sobre esse problema. Pois é, Adilson, é bem assustador, né? Porque tudo bem que agora é na mandioca, mas assim, a gente sabe o estrago que foi feito na cultura do cacau, né? Onde comprometeu toda uma produção por vários tempos, né? Assim, então, quer dizer, é necessário realmente uma ação talvez imediata, né? Para conter, já que houve o registro de um caso. Sim, realmente, apesar de não ser o mesmo micro-organismo que causa a vassoura de bruxa do cacau, o problema é realmente preocupante porque ataca as plantas e, dependendo da fase de ataque, ela pode matar, chegar a matar as plantas de mandioca, sim. Pois é, justamente para a gente esclarecer essa diferença, porque o nome fantasia, o nome, vamos dizer assim, seria o mesmo, né? Vassoura de bruxa, mas seria um tipo diferente, né? Que atuaria, né? Um tipo de doença diferenciado. Sim, sim. Na verdade, o próprio micro-organismo é diferente, os agentes, o fungo é de espécie diferente. E vassoura de bruxa, por quê? Porque ele causa um sintoma na planta semelhante a um invassoramento. A planta fica com os pecíolos muito encurtados e as folhas muito próximas da haste lateral e também do ápice da planta. E isso dá o aspecto de uma vassoura. Por isso que a gente está chamando de vassoura de bruxa da mandioca. Inclusive na Ásia, essa doença também é chamada de vassoura de bruxa. Pois é, né? Parece que então ele deixa caule fino, folhas murchas, né? Fica aquele aspecto de que o senhor pega uma vassoura, né? Com aquelas as folhas caídas, né? Exatamente, sabe? Como os pecíolos dessa doença são encurtados, o aspecto que dá na planta é realmente de vassoura. Começa como o sintoma da doença começa com um amarelecimento das folhas apicais, uma clorose, um amarelecimento. Depois esse amarelecimento evolui para a seca das folhas, né? E com a evolução da doença, a morte descendente, ou seja, essa doença produz a morte na planta de cima para baixo. Como eu falei anteriormente, dependendo da fase em que a doença ataca a planta, realmente ela leva a planta à morte. Nesse caso, também é preciso vamos dizer assim, uma força-tarefa, né? Uma assistência técnica junto aos produtores, levando informação, né? Porque isso vai servir até de base para vocês estudarem um pouco mais, né? No possível melhoramento genético, né? Há inúmeras possibilidades por meio dessa ocorrência, né? Sim, sim. Na semana anterior à passada, o Ministério da Agricultura já colocou uma nota com a identificação do agente causal, né, que é um fungo, na verdade, chamado de Ceratobacillus theobrome, e o Ministério da Agricultura também está se preparando para lançar medidas preventivas à expansão dessa doença. Mas realmente a gente da Embrapa, junto com o Ministério e demais órgãos aqui do estado do Amapá, já está recomendando algumas medidas de controle, especialmente junto com o órgão de defesa fitossanitária do Amapá, de Agro, que são especialmente evitar o transporte de manivas infectadas, de áreas infectadas com essa doença. O uso de implementos também agrícolas em áreas afetadas não pode ser deslocado para áreas que não têm a doença.
esse micro-organismo também pode ir em implementos, nos próprios estruturas de tratos culturais, enxada, facões, não pode ser usado em áreas novas, oriundas de áreas afetadas, né? Mas existem outras medidas de controle que o próprio Ministério da Agricultura está veiculando. Pois é, porque vocês já identificaram que isso, realmente, essa questão do transporte acaba facilitando com que essa doença seja também levada junto com algum equipamento, né, que foi utilizado na lavoura ou até mesmo com o resto, né, de que foi retirado ali da plantação. Isso pode sim acabar infectando uma outra área e assim tornar talvez a situação incontrolável, né? Por isso que é importante ter esse monitoramento, né? Sim, não há dúvida, não há dúvida. Inclusive, essa doença está restrita ao norte do estado do Amapá e a Agência de Defesa do Amapá, juntamente com o Ministério da Agricultura, está estabelecendo medidas, inclusive barreira na rodovia que dá acesso da região norte para o resto do estado do Amapá, para evitar o transporte de materiais propagativos que possam ter origem com a doença, né? Especialmente manivas, como eu falei. Então, medidas para controlar essa doença e deixá-la restrita à região norte do estado são muito importantes e uma das principais é essa questão da barreira na BR, né? Lembrando, da rodovia. Não custa nada a gente lembrar aqui também, né, Adilson, a importância da mandioca para a economia do estado, né, para a economia de algumas cidades. O consumo, que também é bastante elevado na região. Nós temos aldeias indígenas em várias áreas que também exploram esse tipo de cultura, né? Então, está aí a tamanha importância dessa vigilância, desse alerta e o quanto é importante a gente estar levando aqui para o nosso telespectador essas informações, né? Sim, Fábio, não há dúvida que a mandioca é a principal cultura do estado, né, do Amapá, e especialmente nas áreas indígenas, porque a mandioca não é só fonte de alimentação para os indígenas, né? Tem um componente muito cultural associado à cultura da mandioca nas áreas indígenas, inclusive em festas que usam produtos oriundos da mandioca. E manter essa cultura é muito importante prevenir essa doença e buscar medidas que façam com que a gente supere esse problema que realmente é grande. Como tu falaste anteriormente, existem algumas alternativas de controle e uma das principais que a gente está começando a explorar é o uso de materiais resistentes. A gente identificou nas áreas indígenas, especialmente, que existem variedades de mandioca que não são suscetíveis à doença ou são muito pouco suscetíveis. Então, essa é uma alternativa que a gente deve explorar, porque esse problema, quando ataca variedades que são suscetíveis, ele realmente causa uma redução muito severa na produtividade. Gilson, parece que, inclusive, em área de fronteira, nas Guianas, houve uma manifestação semelhante, onde teve a atuação, inclusive, de autoridades agrícolas da França, né, tentando ali fazer a contenção de algo semelhante, né? Mas é importante a gente frisar que também aqui nesse caso dessa ocorrência a atuação está sendo imediata para justamente evitar qualquer propagação dessa doença, né? Sim, realmente, no lado da Guiana Francesa já existe a ocorrência da doença, que já foi identificada. Então, e um dos problemas que nós temos é que existe um tráfico de materiais vegetais, não digo tráfico, mas uma troca de materiais vegetais entre o lado brasileiro e o lado francês e vice-versa. Então, existe a possibilidade de que essa doença
possa ter vindo da Guiana, mas não existe essa comprovação. Né? Para isso, a gente teríamos que fazer um estudo filogenético dos micro-organismos bem mais aprofundado e estabelecer uma conexão. Mas existe sim na Guiana Francesa praticamente o mesmo problema e já foi identificado esse micro-organismo lá também. Tá aí, Adilson Lima, da Embrapa do Amapá, muito agradecido por trazer então essas informações, tranquilizar de uma certa forma, já que todos aí estão empenhados, né, nessa missão de identificar as propriedades que porventura tenham sido infectadas e também fazer esse isolamento. Muito agradecido, sucesso aí nos trabalhos, porque realmente a gente precisa preservar esse bem tão nosso, tão do Amapá, que é a mandioca. Muito obrigado. Por nada, imagina, nós que agradecemos a oportunidade. Bom dia.